Novo estudo mostra que doenças do coração podem ter avisos precoces no corpo. E você vai ver também. Brasil sobe mais uma vez no ranking de infectados da varíola do macaco. A importância de saber como é a classificação de cada alimento. Os brasileiros cada vez mais têm medo de instalarem aplicativos e terem seus dados roubados no celular. Vendas em shoppings crescem em todo o Brasil. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Temperaturas em queda, amanhã esfriou muito mais, mas não há mais previsão de neve para a Serra Catarinense. Depois de um índice elevado em todo o Brasil, a síndrome respiratória aguda grave, agora os índices começam a recuar. O novo boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz, revelou que entre as 27 unidades da federação, apenas Roraima apresenta sinal de crescimento na tendência de longo prazo da síndrome respiratória grave. Já o Acre e o Amapá apresentam estabilidade. As outras regiões mostram queda na tendência de longo prazo. Em relação às capitais, a pesquisa apontou que somente 3 apresentam indícios de crescimento na tendência de longo prazo: Belém, Boa Vista e Vitória. Nas demais, há predomínio de queda, com 9 capitais apresentando estabilidade nesse indicador. Cuiabá, Palmas e São Luís foram as capitais que mais conseguiram recuar os índices de Covid-19 no período analisado. O estudo mostrou que casos de síndrome respiratória aguda grave predominam na população adulta. E é também o que mais provoca mortes. 96,5% dos óbitos acontecem por causa da Covid. 0,7% foram em decorrência da influenza A, 0,2% da influenza B e 0,2% do vírus sincicial. Apesar do sinal geral de queda, ainda há aumento na faixa etária de 0 a 11 anos em alguns estados. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil passou a Alemanha em número de casos da varíola dos macacos. Com 3.359 diagnósticos confirmados, se tornou o terceiro país do mundo com mais pessoas infectadas neste surto. O país ultrapassa a Alemanha, que registra 3.213 casos. No Brasil, há outros 4.090 pacientes com suspeita da doença. À frente do ranking brasileiro estão os Estados Unidos com 13.517 diagnósticos e a Espanha, que tem 5.968 casos. O primeiro caso no Brasil foi registrado algumas semanas após todos esses países em 8 de junho. O surto começou no início de maio, com pacientes no Reino Unido e na Espanha. O rápido avanço da doença no Brasil foi descrito novamente como preocupante pela Organização Mundial da Saúde. São Paulo é o estado com maior número de casos, 2.274. Em seguida aparecem Rio de Janeiro, com 389, e Minas Gerais, com 155. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira manter públicos os dados relativos a candidatos, incluindo os dados pessoais, certidões de bens e mantendo ocultos números de apartamentos, e-mails e telefones pessoais. O colegiado também decidiu pela declaração de bens, que deve ser feita de forma pública, e não impôs um prazo para que esses dados fiquem públicos na plataforma da Justiça Eleitoral. A medida está em processo administrativo, que trata da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no processo de registro de candidaturas. A Corte havia suspendido neste ano a divulgação de parte das informações, como endereço de imóveis, modelo de veículos e detalhes sobre empresas registrados em nome dos candidatos por medida de segurança.
Porém, a análise do tema voltou com o julgamento de um pedido apresentado em 2020. A seguir, estudo mostra as doenças que podem atingir o coração. A Organização Mundial da Saúde pede atenção quanto à transmissão da varíola do macaco. A transmissão ocorreu entre 2 homens e um galgo italiano que vivem na mesma residência em Paris. Clearly, in this particular case, with the transmission to a dog in a closed domestic setting. É certo que na transmissão para um cão, em um ambiente doméstico fechado, ter um cão infectado não é incomum, não é inesperado que ocorra. O que não queremos que aconteça é a doença passar de uma espécie para outra, permanecendo e se movendo nessa espécie. É assim que o vírus pode se adaptar à nova espécie e ser incentivado a evoluir. Ao ultrapassar a barreira entre espécies, o vírus gera nos cientistas o temor de que possa sofrer mutações perigosas. Mas a OMS enfatizou que até agora não havia relatos de que a situação venha ocorrendo com a varíola dos macacos. A varíola dos macacos foi originalmente identificada em primatas mantidos para pesquisa na Dinamarca em 1958, embora seja encontrada com mais frequência em roedores. De acordo com a OMS, mais de 35 mil casos foram notificados em todo o mundo desde o início do ano em 92 países. Até agora, 12 pessoas morreram por causa da doença. Um novo estudo mostrou que as doenças do coração muitas vezes podem ter sintomas precoces, como dor de estômago e o cansaço. Algumas pessoas podem não considerar sintomas como fadiga, distúrbios do sono, ganho de peso e depressão como importantes problemas relacionados a doenças cardiovasculares. Mas um novo estudo da Associação Americana do Coração indicou que sintomas muitas vezes comuns como esses podem prever doenças agudas. Náuseas, palpitações, alterações digestivas e alterações na pele também podem indicar algum problema relacionado ao coração. Por isso, é preciso ficar atento e monitorar a saúde regularmente, já que em muitos casos existe a necessidade de hospitalização do paciente. Doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 18 milhões de pessoas morrem todos os anos. Entre os principais problemas estão o ataque cardíaco, a insuficiência cardíaca, doença valvular, acidente vascular cerebral, distúrbios do ritmo cardíaco e doença arterial periférica. Os sintomas mais frequentes das doenças cardiovasculares costumam ser dor no peito, formigamento nos braços e suor frio, por exemplo. Mas existem outros que podem passar despercebidos, especialmente se o quadro do paciente estiver no início. E uma boa notícia sobre o comércio. As vendas nos shoppings cresceram no segundo trimestre deste ano. Os dados são da Associação Brasileira da categoria. O levantamento indicou que o setor de comércio em shopping center registrou um aumento de 38,2% nas vendas entre abril, maio e junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. Os brasileiros gastaram, em média, R$ 126 em produtos e serviços nos shoppings no segundo trimestre deste ano. O aumento nas vendas foi impulsionado pela retomada do público, que estava mais restrita por conta da pandemia. Foi registrado um aumento no fluxo de pessoas de 58,7% no segundo trimestre de 2022, em relação ao mesmo intervalo de 2021. A Associação Brasileira de Shopping Centers avalia que os bons resultados do ano são a confirmação de que o segmento não está apenas se recuperando dos danos sofridos nos últimos 2 anos, mas entrando em uma rota de avanço sustentável. A expectativa é de que o aumento nas vendas no setor vai ser gradual e contínuo no segundo semestre do ano, alavancado ainda por datas comemorativas, como o Dia das Crianças, a Black Friday e as festas de fim de ano.
A intenção de consumo familiar manteve uma tendência de crescimento e registrou o maior nível desde o início da pandemia, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As famílias com renda acima de 10 salários mínimos são as mais otimistas porque estão consumindo não só o que é essencial. Esse é o maior nível desde abril de 2020, com 95,6 pontos, superando os resultados do mesmo período nos 2 anos anteriores. Já as famílias de renda até 10 salários mínimos têm que escolher o que consumir e acabam priorizando o consumo de bens essenciais. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo disse que, apesar do auxílio emergencial, os juros altos e a inflação cada vez mais crescente têm feito com que esses consumidores sejam mais cautelosos e tenham dificuldade para tomar o crédito para consumir. Uma reunião entre o presidente Moacir Sopelsa, da Alesc, e também o magistrado do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina tratou de ações para combater o trabalho infantil no estado. A conversa ocorreu na presidência do parlamento. Para tratar do combate ao trabalho infantil, gestores de um programa do Tribunal Regional do Trabalho estiveram com o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira e teve por objetivo unir as instituições em prol da causa. A lei proíbe o trabalho para quem tem menos de 16 anos, a não ser que seja na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O estado de Santa Catarina é um estado muito industrializado e nós temos algumas situações, inclusive, de acidentes de trabalho de menores, né, de 14 anos, 13 anos. Há informações, inclusive, de menores de 7 anos, 8 anos. Então, isso teria que se ver a estatística para dar um número efetivo, mas, infelizmente, nós temos exploração, inclusive, às vezes, análoga à situação de escravo. Para coibir essa prática, um projeto em âmbito nacional, que também estimula a aprendizagem, foi criado pelo Superior Tribunal do Trabalho e apresentado ao presidente do Parlamento, num encontro que também contou com as juízas Maria Beatriz da Silva Guber e Zelaide de Souza Felipe. Quando se trata de trabalho infantil, é importante que a Assembleia Legislativa possa contribuir e estar junto para nós realmente fazermos aquilo que todos nós queremos, que é o Judiciário, é o Ministério Público, é a Assembleia Legislativa, é o Poder Executivo, de que as pessoas possam estar legalizadas, orientadas e que possam exercer as suas funções, sem que essas funções sejam consideradas ilegais. A seguir, a importância da classificação dos alimentos. Você já encontrou alimentos considerados fitness e diets nas prateleiras dos supermercados? Esses produtos, embora possuam siglas como 0 calorias ou 0 açúcar, nem sempre são saudáveis. Com base no Guia Alimentar sobre a População Brasileira, a nutricionista Vivian Almeida explica qual é a diferença entre esses alimentos. Você conhece as principais diferenças, vantagens e desvantagens dos alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados? Baseado no Guia Alimentar para a População Brasileira, a nutricionista Vivian Almeida explicou tudo sobre o assunto. A gente tem os alimentos in natura ou minimamente processados. Aí nós temos a categoria das gorduras, óleos, açúcares e sal. Depois nós temos os alimentos processados e os ultraprocessados. A base da nossa alimentação deve ser os alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles que vieram da natureza, como frutas, legumes, verduras. A gente tem os ovos também, a gente tem as carnes, que eu acabei não colocando aqui. Essa deveria ser a base da nossa alimentação, tá? Porém, a gente precisa cozinhar esses alimentos. Então, para cozinhar, nós precisamos de
sabor, precisamos colocar um pouquinho de gordura, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar na preparação. Não tem problema nenhum, desde que seja em pequena quantidade, porque eles também aumentam muito a quantidade calórica da preparação. Tá? Depois nós temos os alimentos processados, que são aqueles alimentos que passaram por algum grau de processamento. Por exemplo, uma conserva que teve adição de sal, que teve adição de açúcar, mas ele ainda tem os alimentos in natura como base. Ela explicou ainda que os alimentos processados são fabricados a partir do alimento natural, mas com a adição de sal ou açúcar. Os processados, Bruna, também a gente poderia estar fazendo eles em casa, como o próprio pão, né, que também é mal visto como macarrão, mas ele adicionado de água, sal e fermento não teria grandes problemas. E ele, inclusive, é recomendado pelo Guia Alimentar da População Brasileira. Na verdade, essa classificação está no nosso guia, né? E ele é um guia mundialmente reconhecido. Ele é um dos melhores do mundo. Então, a gente seguindo essa classificação, a gente garante que a nossa alimentação vai estar minimamente saudável também. Então, os alimentos processados, eles fazendo parte da nossa alimentação em pequena quantidade e sendo complemento dos alimentos in natura, não temos problema. Os alimentos ultraprocessados são definidos como formulações industriais de substâncias alimentares, como bolachas recheadas e todos os pratos prontos para consumo que imitam as refeições, como o miojo e os nuggets. A nutricionista Vivian ressaltou os riscos dessa alimentação. Além de todos esses impactos negativos que a gente tem na questão social e ambiental, para a nossa saúde, como eles são alimentos hiperpalatáveis, né, eles acabam estimulando um consumo muito maior, em quantidades muito maiores do que a gente deveria. E então, eles acabam aumentando o risco da gente desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão, vários tipos de câncer, obesidade. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais a gente desaconselha também os ultraprocessados. Uma pesquisa mostrou que 77% dos brasileiros já afirmaram terem desinstalado algum tipo de aplicativo no celular, preocupado com a privacidade dos seus dados pessoais. De alguns anos para cá, os smartphones passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Mensagens, contas bancárias, redes sociais ficam armazenadas em aparelhos celulares espalhados pelo mundo todo. Mas toda a praticidade também leva a uma série de desconfianças com os dados pessoais. Segundo os dados da pesquisa, 69% dos entrevistados já deixaram de visitar uma página na internet por medo de terem os dados roubados por hackers. Já 56% apontaram que deixaram de utilizar algum serviço ou plataforma na web com medo de terem sua privacidade invadida. Outros 45% deixaram de comprar um aparelho eletrônico com receio de que alguém pudesse acessar seus dados. O levantamento foi realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e contou com mais de 2.600 participantes. Praticamente metade disse ser muito preocupada com o que os órgãos públicos podem fazer com os documentos. Esses dados ligaram um alerta para os desenvolvedores da pesquisa, que não esperavam receber tantos relatos de preocupação com a privacidade. Agora o Instituto vai aprofundar os estudos para conseguir entender quais são exatamente os principais receios da população. Nos últimos anos, o vazamento de dados tem atingido órgãos públicos importantes, como o Ministério da Saúde e o Banco Central. Em janeiro de 2021, mais de 223 milhões de números de CPF, incluindo de pessoas já falecidas, foram vazados, aumentando ainda mais a preocupação das pessoas. E vamos conferir agora as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região.
segunda-feira, em 5 meses, o faturamento do setor da panificação ultrapassou os resultados do ano passado. A pesquisa revelou que o número de vendas cresceu em 3,6%, passando de 15,9% em 2021 para 19,5% nos primeiros 5 meses deste ano. Além disso, o fluxo de clientes aumentou 5,25% na média nacional. Foi publicado no Diário Oficial da União o decreto que regulamenta o empréstimo consignado com o Auxílio Brasil. O objetivo dessa concessão é democratizar o acesso ao crédito e melhorar a qualidade de vida de grande parte da população. A lei que permite esse tipo de crédito foi sancionada pelo Planalto no começo do mês e regulamentada na semana passada. O ministro lembrou ainda que os beneficiários do Auxílio Brasil podem virar microempreendedores individuais sem perder o auxílio. Terça-feira, o sistema de pagamentos via Pix deu tão certo no país que hoje o número de chaves do sistema já é maior que o de população. Em maio de 2022, as transações somaram 889 bilhões de reais e tiveram um valor médio de R$ 460. E as novas modalidades do sistema também vêm crescendo desde o fim do ano passado. Em julho, o número de transações de Pix-Saque atingiu 268 milhões e de Pix-Troco, mais de 3 milhões de reais. O presidente do Criciúma reuniu a imprensa para pedir união em prol do momento decisivo do Tigre no ano. Eu gostaria de conclamar a torcida do Criciúma para que nos apoie. Nós estamos liberando para Joinville 10 ônibus. São 10 ônibus, isso deve ser inédito na história do Criciúma, para que o torcedor vá a Joinville nos acompanhar, para apoiar o nosso Criciúma. Quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral autorizou o governo a vincular a campanha de prevenção contra a varíola dos macacos. O pedido foi feito pelo Ministério das Comunicações. O governo chegou a pedir que a campanha não tivesse data para acabar, mas o ministro do TSE limitou a veiculação das propagandas a este mês. Campanhas institucionais são proibidas a menos de 3 meses da eleição. E o primeiro turno deste ano está marcado para 2 de outubro. Há, no entanto, exceções na lei, como o interesse público. E este foi o entendimento de Fachin ao liberar a divulgação. Começou a Agroponte, a maior feira de agronegócios do estado de Santa Catarina. É uma coisa que é iniciado um negócio aqui e ela ocorre nas semanas subsequentes ao evento. Nos animais também não é diferente, é assim que acontece. Depois na propriedade os negócios evoluem e as pessoas fazem muitos negócios. Eles vêm, conhecem as máquinas, conversam com o vendedor, a gente tem esse primeiro contato. Geralmente uma feira ela é um primeiro contato. Logo após vem a negociação, a necessidade de o crédito que o cliente vai precisar, a sua necessidade na lavoura. Mas a feira é esse primeiro contato. Quinta-feira, empresas de comércio digital tentam combater o desperdício e ajudam a consumidores a economizarem. É a xepa virtual. O conceito de xepa se modernizou e agora produtos são vendidos mais baratos por causa de alguns defeitos ou então uma pequena deformação. Essas alternativas já são oferecidas por empresas, a maioria de e-commerce, para combater o desperdício e dar uma segunda chance a alimentos e outros itens rejeitados pelo comércio tradicional. Sábado é dia de vacinação em todo o país. Jovens e adultos devem participar e atualizar a carteirinha de vacinação. Nós estaremos com todas as unidades de saúde abertas, com exceção da nossa unidade da Vila Francesa, em função das chuvas da semana passada, a unidade ainda não está em operação. Todas as demais estarão abertas, como você disse, das 8 da manhã até as 17 horas, para a campanha contra a poliomielite e também a campanha de multivacinação, que visa atualizar o calendário, a carteirinha de todas as crianças e adolescentes, abaixo de 15 anos, que ainda não fizeram algum tipo de vacina ou têm alguma dose em atraso. E lembrando para você que todos os municípios estarão com os seus postos de saúde abertos amanhã, das 8 às 5 da tarde. Então leve suas crianças, os jovens e os adultos para colocar a vacinação em dia. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você, acompanhe a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também para vídeos e a nossa programação, siga a gente no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana, bom frio e até segunda-feira.